Na passagem da mulher samaritana, há algumas verdades que a religião e os pastores fazem questão de não te contar, de esconder. Alguns não sabem dessa verdade porque foram enganados, mas aqueles que sabem não querem te contar, não querem que você aprenda isso. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você vai descobrir algumas verdades que a religião e os pastores não te contaram. Eu não vou ler o texto todo, João capítulo 4, nós vamos analisar dos versos 1 a 30. Então ler os 30 versículos e depois voltar. Nós vamos aos poucos. E aos poucos eu vou mostrando para você essas verdades. Eu vou pedindo a você que está em casa, que chegou agora, né? Não sabe quem eu sou, você que chegou pela primeira vez, eu sou Carlos Guimarães, este é o canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. Já vou pedindo a você que se inscreva no canal, ative as notificações e vai chegando já e deixando o seu like. Você que gosta de aprender verdades, desvendar mistérios, tem muita verdade, grandes verdades contidas no texto da mulher samaritana, que a religião e os pastores não quiseram te contar. Então vamos lá. Vou abrir o slide para você de casa. Tá aí. Vamos lá. Certo. Então tá aí uma imagem. Jesus em Samaria com uma mulher no poço de Jacó. Ok? Então vamos lá. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, pronto. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Batismo nas águas, primeira verdade. Primeira, o batismo nas águas, ele não é tão importante como a religião te ensina. Tem algum problema batizar? Não. Carlão, você realiza batismo? Realizo sempre quando tem alguém para se batizar, eu batizo. Tem problema nenhum. Porque o verdadeiro batismo nunca foi uma cerimônia. Ah, mas Jesus foi batizado. Os apóstolos foram batizados e eles mesmos batizaram. Sabe por quê? Há 2000 anos atrás, no judaísmo, tinha várias seitas dentro do judaísmo. Fariseus, saduceus, essênios, os zelotes, os herodianos. Eram várias seitas, algumas políticas, outras religiosas, outras políticas e religiosas. Então, cada seita, o que identificava? O batismo. Você é o quê? Fariseu. Você foi batizado no batismo dos fariseus? Você é do que? Saduceu. Você foi batizado no batismo dos saduceus? Então, para se identificar com aquele grupo, eles se batizaram. Então, quando Jesus veio e os apóstolos estavam com ele, as pessoas cresciam vendo um batismo. Aí chega João trazendo o evangelho do arrependimento. E ele começou a batizar. Que batismo é esse? Não é do essênio, do fariseu, do saduceu. Esse batismo ele chamou o batismo do arrependimento. Havia 400 anos que Deus não falava através de profetas. Entende? Aí aparece João Batista, depois de Malaquias. Se as pessoas não fossem batizadas, elas não seguiriam. Entendeu isso? Há 2000 anos atrás. Se não fosse batizado. Agora, Jesus deu tanta importância para o batismo nas águas, que ele não batizava. Olha aí. Paulo vai falar em 1 Coríntios, que ele batizou uma família na cidade de Corinto. Dou graças a Deus que eu nunca batizei ninguém, a não ser a família de fulano. O maior dos apóstolos não batizava. Entende? Agora aqui, o que a religião não te conta? Preste atenção. Preste atenção. Então, Efésios 5, 26, se não for o 26 é o 31, mas tudo bem, Efésios 5, ou é o verso 26 ou o 31. Nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra,
quem é batizado é lavado pela lavagem da água pela palavra. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, vai dizer que não é o lavar da carne, não é o lavar da carne, mas é o lavar da consciência. Eu não tinha consciência do evangelho. A minha consciência foi lavada e agora eu tenho a consciência do evangelho. Paulo vai dizer a Tito, não por obras de justiça realizada por nós, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Detalhe, você sabia que há 2000 anos atrás, o judeu chamava o batismo nas águas de obra de justiça? O judeu chamava o batismo nas águas de obra de justiça. Quando João Batista estava no Rio Jordão batizando, num certo dia, e Jesus veio, ele falou assim, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus falou assim, deixa, convém cumprir toda a justiça. Convém cumprir toda a justiça. Entende? O batismo nas águas era chamado de obra de justiça. Paulo fala em Tito 3, verso 5, não por obras de justiça, mas somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então o batismo é o lavar da água pelo Espírito. Não é o lavar da carne, é o lavar da consciência. Não é obra de justiça, mas é o lavar do Espírito Santo. Entendeu? A grande maioria das pessoas batizam nas águas e nunca foi lavado. Nunca teve a consciência lavada pelo Espírito Santo. Não foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Entendeu isso aí? Então, uma verdade. Mas vamos continuar, que o cerne da questão hoje é a mulher samaritana. Vamos lá que começam algumas verdades. Aí Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Deixa eu tentar te explicar. É como se fosse o Brasil. Temos a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Então lá, Israel tinha a região sul, a central e a região norte. Então, Judeia, Galileia e Samaria. Entende? Ele retirou e ele tinha que passar pela Galileia. Agora preste atenção, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria era a capital das 10 tribos do norte. Por que era necessário passar por lá? Já começa uma verdade que o seu pastor não quer. Por que se deu toda essa história? Preste atenção, querido. No ano 722 a.C., 7 séculos antes de Cristo, as tribos do norte, Samaria, foi dominada, ok? Foi dominada pelos assírios. Eles foram dominados pelos assírios, escravizados pelos assírios. E 100 anos depois, cento e poucos anos, 110, 112 anos depois, por volta do ano 606, os babilônicos vieram e levaram as tribos do sul, levaram cativos para a Babilônia. O que aconteceu? Nesses 7 anos que as tribos do norte foram escravizadas, os judeus, na verdade, os samaritanos, os das 10 tribos do norte, começaram a se misturar com mulheres e passaram a não ter mais o sangue puro de Abraão. Entendeu? Não só com mulheres, como com religiões pagãs. As mulheres vinham e faziam os judeus adorar os seus deuses. As mulheres de Israel eram dadas para as pessoas em volta. Passaram a não ter mais o sangue puro de Abraão. Então os das tribos do sul, os judeus, passaram a considerar os samaritanos como raça de cachorro. Porque uma coisa é o seguinte, tinha nós, os judeus e os gentios. Eu sempre brinco, o que era o gentio? Para o judeu tinha 2 nações, os judeus e os gentios. Quem não era judeu era gentio. Como é que você vai entender o que era gentio? Quem pode te explicar isso é o Kiko. O Kiko da turma do Chaves. É a gentalha. Entendeu? Para o judeu tinha os judeus e a gentalha. Se você não é judeu, agora imagina, uma coisa é você ter nascido gentalha, uma coisa é você ter nascido judeu e se tornar gentalha porque você quis. Raça de cães, raça de cachorro. Entendeu?
E aí, Jesus tinha que ir para Galiléia e era necessário parar na província de Samaria. Sabe o que é que Jesus estava mostrando? Coisa que religioso não vai te mostrar. Jesus não tem nenhuma barreira religiosa, nenhuma barreira geográfica. Ele não tem xenofobia, ele não tem nada dessas coisas. Isso é problema para vocês, para mim não. Ele não tinha qualquer preconceito. Então, se você é de Cristo, você tem que entender por que é necessário passar por ali. Olha, não foram eles que procuraram Jesus. Jesus saiu da Judéia e foi atrás deles. Ele correu atrás. Não tem barreira religiosa, não tem barreira social, não tem barreira geográfica, não tem nada disso. Jesus quebrou todas as barreiras. Sabe quem tem barreira? O cristão, principalmente o evangélico. Esse tem. Quem é da minha religião, deixa eu tentar explicar. Jesus falou assim, ó, em Mateus 25, 21. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O que colocaram na cabeça do crente? Quem não é evangélico é diabo. Quem não aceitou Jesus é diabo. Entendeu? Quem é prostituta é diabo. Quem é homoafetivo é diabo. Quem é macumbeiro é diabo. Todo mundo que não é evangélico é diabo. Aí vai porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Jesus falou assim, eu vou. O judeu não se dava com o samaritano. Ele foi ali e quebrou todas as barreiras nesse momento. Tá? Então vamos lá, continuando. Fica aí que você vai aprender muita coisa. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Por que eu coloquei de amarelo? Querido, a hora do judeu era contado assim, de 6 da manhã às 7 é a hora primeira. De 7 às 8 a hora segunda. De 8 às 9 a hora terceira. Então a hora sexta era meio-dia. Você vai entender por que essa mulher foi tirar água meio-dia. Que todo mundo, para começar o dia, eles iam tirar água nas primeiras horas do dia. Meio-dia com o sol quente, ninguém ia lá buscar água. Porque essa mulher era uma mulher marginalizada. Daqui a pouco você vai entender. Ela não era bem vista pela sociedade. Entendeu? Ela não era querida. Então ela falou, eu vou, menos risco de ser hostilizada, de ser julgada, de ser condenada. Menos risco. Então ela foi por volta de meio-dia. Olha o que Jesus fez. Ele foi ali, ele sabia. Ao meio-dia, ele sentou naquela fonte. Entendeu? E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Querido, uma verdade aqui para você. A palavra religião vem do latim religare. A palavra religião vem do latim religare. Todas as religiões é uma tentativa do ser humano se religar a uma divindade. Seja o Deus que essa religião acredita, qualquer Deus. Eu tenho que fazer os meus rituais, as minhas cerimônias, os meus sacrifícios. Eu tenho que pagar o preço para eu me ligar novamente a uma divindade. Isso é religião. Por isso eu digo que o evangelho não é. Irmão, quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de se religar ao homem. Foi Deus que, cadê você, Adão? Começou a procurar. Entende? Então toda tentativa de eu me esforçar para me ligar a Deus está errado. Sempre no evangelho é Deus quem procura o homem para se religar a ele. Então a mulher veio tirar água, ela na dela, Jesus está ali. Ela deve ter olhado e falado assim, ai meu Deus, eu vim meio-dia para não encontrar com ninguém, e tem um camarada ali, será que vai ser um que vai começar a me hostilizar? Vai começar a me insultar aqui? Quando ela aproximou e começou a tirar água, Jesus falou assim, dá-me de beber. Aí vamos lá, a mulher, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, ele estava sozinho.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha a barreira da religião, do local geográfico, a barreira. Que cara de pau é essa sua? Como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Primeiro que o homem não conversava com mulher em público. O homem não conversava. Principalmente um judeu conversar com um samaritano. Agora, um judeu conversar com uma samaritana, como assim? Que negócio é esse? Essa mulher está inserida no meio dos religiosos que não entendeu nada. Jesus que se religou ao homem. Jesus não está nem aí para os protocolos da humanidade, para os protocolos da religião, para as crenças da religião. Ele se aproximou e pronto. Jesus se aproximou de mim. Jesus se aproximou de você. Sabe? Paulo vai dizer que nós estávamos em Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele te vivificou, Ele te trouxe a vida, Ele se aproximou. Aguenta aí que vai ficar interessante isso aí. Então a mulher estava com as pautas dela, entendeu? Com a religiosidade dela, com as crenças dela. Jesus foi ali, querido, para quebrar toda a pauta da religiosidade. É o que os religiosos hoje não fazem. Eles querem manter a tradição e a pauta da religiosidade. Agora olha aqui, continuando. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Se você soubesse quem está te pedindo água, você acabaria com todas essas pautas religiosas, geográficas, essas pautas da tradição, e você me pediria: se você soubesse quem sou eu. Querido, essa é outra verdade. Quantas pessoas estão 5, 10, 15, 20 anos diante de Jesus e não sabem quem Ele é? Quantas pessoas estão e escutam louvores e pregações e estudo bíblico e participam de eventos e mais eventos e entra ano e sai ano, estão próximos de Jesus, na frente de Jesus, e não têm a menor ideia de quem seja Jesus. Jesus não tem nada a ver com as pautas da religiosidade, e a grande maioria não sabe disso. E pior que por mais que se pregue, por mais que se ensine, não entra na cabeça do religioso. Ele continua com a pauta dele. Querido, eu tenho experimentado isso muito. O religioso, sobretudo o evangélico, você pode mostrar o que Jesus ensinou, você pode mostrar o texto bíblico, você pode mostrar o contexto, você pode mostrar a língua original, você pode mostrar a cultura da época, você pode mostrar a história, você pode mostrar a lei da época, quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo. O crente fica com o que ele aprendeu. Você quer ver? Eu estava com um número de pessoas assistindo. Quando eu falei que o batismo nas águas pode ser realizado, pode. Você realiza, Carlão? Realizo. Mas o batismo, a cerimônia, que nós temos a live de quarta-feira, né? O bate-papo com Carlão. Bate-papo com Carlão. Um cara ficou bravo, mas ele ficou tão bravo comigo. Eu falei assim: você quer ver como é que a religião te engana? As pessoas não estudam. Então, Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não desviará dele. Esse texto não está prometendo que filho de crente não vai desviar. Se você levar o seu filho para a igreja, ele nunca vai desviar. Aí começou o debate. Não, é isso sim, não é, irmão. Não está prometendo que se você levar o seu filho para a igreja e criar ele dentro da igreja, ele não vai desviar. Querido, dá uma olhada. Em todos os presídios no Brasil, masculino e feminino, 70% dos presidiários são filhos de crentes, pessoas que nasceram e foram apresentados na igreja, foram nascidos e apresentados. Olha o nome dos presos: Ezequiel, Oséias, Mateus, Lucas, Paulo, Marcos, só nome, Débora, Esther,
Só nome, gospel. Entende? Dá uma olhada, 70% dos moradores em situação de rua, conversa com eles que eles vão te dar um show de Bíblia. Sabe de Bíblia mais do que você. 70% dos moradores em situação de rua e dos presidiários. Aí eu comecei e o cara debatendo comigo. Eu falei, você não conhece nenhum filho de crente desviado? Não, eu conheço. Então como é que você explica? Instrui o menino no caminho que deve andar e quando crescer não desviará dele. Não estava falando disso. É só você olhar à sua volta. Um monte de crente que morre com seus filhos desviados. Um monte de crente que tem os filhos que morrem desviados. Mas eu falei, o cara, não, Deus prometeu sim. Se criar o filho, ele não vai desviar. E um monte de desviado, e que morre desviado. Só que não é o tema de agora e eu não vou explicar isso. Entendeu? Você pode mostrar texto, contexto, história, o que escreveu, por que escreveu. O crente fica com o que ele aprendeu. O outro que me bateu Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus não está prometendo que se você crê em Jesus, todos os seus familiares vão ser salvos. Tá sim. E começou a falar isso. E um monte de crente que a família dele não é salva. E um monte de crente que os familiares dele morrem sem salvação. Mas ele não crê em Jesus. Então não é, mas não adianta. Então tem gente que está diante de Jesus e não sabe quem é Jesus. Se você conhecer a quem é que está na sua frente, é você que me pediria e eu te daria. Água viva. Olha para você que a mulher não entendeu nada. E preste atenção, a outra verdade aqui contida nesse texto. O crente hoje está preocupado não com o evangelho. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda isso aqui. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela não está falando de vida eterna. Só 5% ela está falando de vida eterna. Os outros 95% é você ser preparado pelo Evangelho para que o mundo pode estar desabando na sua cabeça e você vai ficar tranquilo. Está tudo dando errado, tudo de cabeça para baixo, tudo de perna para o ar e você tranquilo. Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração. Essa é a prosperidade. É isso que o Evangelho veio trazer. A paz que o Evangelho pode estar tudo dando errado, eu estou tranquilo, estou em paz. Essa é a salvação. 95% das vezes que a Bíblia fala. Só que o crente está preocupado com as coisas materiais. As coisas dele. As pautas dele materiais. O que enche igreja? Começa a pregar sobre cura, sobre libertação, solução de problema. Começa a pregar vitória, começa a pregar milagre, começa a pregar que Jesus vai abrir a porta, sentir a presença de Deus, receber profecia, revelação, campanhas. O crente está preocupado com as coisas que ele pode receber, o que é de material que ele pode receber. Essa mulher é uma igualzinha aos religiosos de hoje. Jesus falando de água viva e ela preocupada com as coisas materiais. A coisa do agora, quer ver? Olha lá. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Jesus à frente dela. E ela ainda estava na cabeça as coisas materiais, as coisas do aqui e do agora. Você conhece muito crente que é assim? Você conhece muitos pastores que vão te explicar que Jesus não está trazendo bem e bênçãos materiais. Entende? É lógico que ele vai dar para algumas pessoas. Essa não é a pauta de Jesus. Trazer bens, bênçãos, coisas materiais. Jesus estava na frente dela, falando de água da vida. Água viva, água que vive. E ela estava falando de coisas materiais. Jesus tem uma bênção para você hoje. O crente fala assim: será a minha casa? O meu carro? Será a minha faculdade? Será a cura da minha mãe? Entendeu? Deus preparou uma bênção para você hoje. O crente começa a pensar nas pautas dele, o religioso. Entende? E Jesus não estava falando de nada. Você quer ver?
olha aqui, querido, muito interessante isso. Verdades que a religião não vai te mostrar. Olha o que Jesus respondeu para ela. Vê se você aprende com Jesus e não com o pastor da sua igreja. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço a qual ele mesmo bebeu, bem assim como os seus filhos e o seu gado? Jacó deixou o poço aqui, ele bebeu do poço, os seus filhos beberam do poço, o seu gado bebeu. Será que você é maior do que o pai Jacó? Está vendo que a pauta dela ainda é coisa material? Coisa daqui da terra, coisas daqui do agora. Olha Jesus, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Irmão, você quer um carro, você conseguiu o carro, que é a sede que você tem. Daí daqui a pouco você quer trocar o carro, você quer um carro mais novo. Entendeu? Aí você quer uma roupa, você compra uma roupa, você está ávido para comprar aquela roupa. Aí você comprou, ficou feliz. Poucos dias depois você quer comprar outra roupa. Entendeu isso aí? Não é? Aí você quer fazer uma tatuagem, daí a pouco você quer fazer mais uma, daí a pouco mais outra. Entendeu? Você pede o patrão aumento de salário, mas alguns meses você quer outro aumento. Qualquer coisa. Jesus estava falando de encher o vazio dela, de preencher o vazio de água viva, e ela estava falando de coisas materiais. Muitas vezes a pessoa quer buscar preencher o seu vazio interior com coisas daqui, do agora. Querido, você pode beber dessa água e você vai voltar a ter sede. Eu sempre falo, irmão, a pessoa diz assim: eu moro de aluguel, quando eu tiver a casa própria, eu vou ser feliz. Aí ele consegue a casa própria. A felicidade dura 1 mês, 2 meses, depois volta a tristeza. O cara não tem cabelo. Quando eu fizer implante, eu vou ficar feliz. Aí ele bota e fica igual um leão com a juba enorme. Ele fica feliz. 3 semanas depois o buraco vem de novo. Entendeu isso aí? O meu maior sonho é conseguir entrar na faculdade. Aí ele entra na faculdade. Aí ele fica feliz por um tempo. Daí a pouco a tristeza bate de novo. O meu maior sonho é ver o meu time ser campeão de um campeonato. Aí 2 semanas de euforia, de alegria, e fica zoando o torcedor rival, e aquele. Daí a pouco 3, 4 semanas bate a tristeza de novo. O que é obeso fala: quando eu conseguir fazer a bariátrica, aí eu vou ser feliz. Aí ele faz a bariátrica e emagrece horrores. Daí a pouco ele começa a engordar de novo, e a tristeza vem. A mulher fala: eu não sou feliz porque eu não tenho seio. Quando eu colocar um silicone, aí eu vou ficar. Aí coloca o silicone. Daí a pouco a tristeza bate tudo outra vez. Querido, você pode procurar dessa água. Ninguém está dizendo que é errado. O alerta de Jesus é: se você beber dessa água, a água que é material, que é físico, que é o bem-estar aqui agora, você vai continuar tendo sede. Você sempre vai ter sede, mas quem bebe da água da vida, esse é diferente. Esse é aquele que o mundo está desabando na cabeça dele. Ele está feliz, ele está alegre. Paulo diz assim em Filipenses 4, verso 11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação eu fico contente. Eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez, eu sei ter abundância, e eu sei passar fome. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado para cá, né? Eu posso ser exaltado, posso ser humilhado, eu posso ter abundância e posso ter a necessidade, eu posso ter fartura e posso ter fome. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, eu não estou falando que você não tem as suas necessidades e que você não deva correr atrás das suas necessidades. Não é isso. Eu também corro atrás das minhas necessidades, mas você tem que entender: o que Jesus veio trazer é água viva. Qualquer um que beber dessa água, o cara está para baixo, ele toma uma, ele fuma um,
ele cheira uma carreira, aí ele fica para cima, ele fica alegre, ele fica rindo, acaba o efeito, vem de novo a tristeza nele. Qualquer um que beber dessa água, volta a ter sede, entendeu? Enquanto as denominações estão prometendo para você cura, libertação, solução de problemas, abertura de porta, não é isso. Você vai beber dessa água, amanhã você tem que fazer outra campanha para receber outra coisa, depois outra campanha, você sempre vai estar com sede, sempre vai estar com sede. A hora que eu fizer um botox e esticar aqui, eu vou ficar feliz. Aí fez, esticou, depois ele tem que fazer outro, no outro lugar para esticar outro lugar. E vamos para aí afora. Entendeu? A hora que eu tiver, eu vou ser feliz. Essa não é a pauta de Jesus, é a pauta da religião. Jesus, você quer ver? Olha aqui, querido, que lição maravilhosa. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele sairá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Preste atenção. Eu bebi dessa água no dia 10 de setembro de 1995. Nunca mais eu fiquei com sede. Queridos, eu escuto todos os dias, Carlos, eu não sei como você não desiste. Carlos, eu não sei como que você não para, como que você não joga tudo para o alto. Carlos, eu nunca vi uma pessoa passar por tanto problema como você e continuar desse jeito. É porque as águas materiais você volta a ter sede, mas a água que Jesus veio trazer, o evangelho, a espiritualidade, o estilo de vida. Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui, deixa eu te falar uma verdade, que o pastor e a religião, você sabe qual é a sua maior sede? É de Jesus. As outras passam a ser satisfeitas, de uma forma ou de outra. Pablo, você quer ter a casa própria e você não tem. Mas quando você bebe da fonte da água da vida, você tendo a casa própria ou não, você vai ficar feliz. Entendeu o que eu estou te dizendo? O evangelho entrou em você e você entrou no evangelho. Você conseguindo um implante de cabelo ou sem conseguir um implante de cabelo, você vai ficar feliz. Você conseguindo o carro ou não conseguindo o carro, você vai ficar feliz. A sua maior pauta, Jesus está explicando, a sua maior sede é de Jesus, do evangelho. É por isso que as pessoas correm atrás das igrejas que prometem essas coisas, porque a sede deles é de coisa material. Sabe? Vai jorrar em você uma fonte. Agora preste atenção. Olhe para mim. Quando você bebe da água que Jesus dá, do seu interior vai fluir fontes de água, rios de água viva, para você e para os que estão à sua volta. Olhe para mim aqui. Quantos têm bebido da água através de você? A água é o evangelho, o ensinamento de Jesus, a espiritualidade, o estilo de vida. Quantos têm bebido dessa fonte que jorra? O evangelho é uma fonte que jorra. A fonte não jorra para si mesma, ela jorra para fora. Quantos têm bebido da água através de você? Seu local de trabalho, dentro da sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. Sabe por quê? Que a religião te ensinou, vem para a igreja, pega a sua Bíblia, vem para a igreja, senta no banco e começa a pedir, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me atende, Deus ouve o meu clamor, Deus isso, Deus aquilo. Final dos anos 90, início do ano 91, Diante do Trono, lançou o CD Preciso de Ti. E a música carro-chefe do CD, Ana Paula, durante a ministração dela, ela falava assim, eu sei que eu preciso de muitas coisas, mas diante de tudo o que eu preciso, o que eu mais preciso é de Ti, Jesus. O que eu mais preciso é de Ti. Aí vinha um irmão dela fazendo a ministração, não é carro, não é dinheiro, não é nada disso, o que eu preciso. E ficava no fundo assim, preciso de Ti, preciso de Ti. Quando que você vai aprender que a sua sede maior é sede de Jesus, do Evangelho? As outras sedes
serão saciadas, de um jeito ou do outro. Ou Jesus vai te dar, ou Ele não vai te dar, mas a sua sede vai ficar saciada, você vai ficar tranquilo. Com carro, sem carro, com cura, sem cura, com casa, sem casa, com faculdade, sem faculdade, com bom emprego, sem bom emprego, com bom salário, sem bom salário. Se vier, ótimo, se não vier, você está bebendo da fonte da água da vida, e está jorrando essa água para outras pessoas. Quem tem bebido das fontes que jorram dentro de você, ou não tem fonte jorrando de dentro de você para ninguém? Porque a religião te ensinou, senta e pede. Se você sentar e pedir, ainda pagar o preço, ainda dar dinheiro, Deus vai te responder. Quem tem matado a sede através da sua vida? Sede de Jesus, do evangelho, do estilo de vida, da espiritualidade. Você quer ver? Que eu vou provar isso para você? As pautas da gente são as coisas materiais. Jesus toca na principal pauta dela, a principal sede dessa mulher. Vamos ver? Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus à frente dela, explicando, e ela ainda estava achando que era algo material. Eu tenho que vir aqui todo dia no sol quente do meio-dia buscar água para esconder-me das outras pessoas. Então me dá dessa água para eu não precisar de vir nunca mais aqui tirar. A pauta dela ainda continuava. Olha a graça, a misericórdia de Jesus. Ela não entendeu nada. Vou tocar na principal sede dela. Quer ver? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Essa mulher, emocionalmente, ela não estava bem. Olha aqui, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Entendeu? Sabe onde estava a maior sede da mulher? Era nisso aí. Querido, as mulheres casavam com 12, 13 anos na época. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho sonho de ir em Israel, eu nunca fui, mas eu já conversei com várias pessoas. Dizem que até hoje as mulheres de Samaria estão entre as mulheres mais bonitas da terra. Diz que é o lugar para ter mulher bonita. Jesus estava diante de uma gata. Detalhe: quem fez se divorciar e casar de novo é pecado? Se divorciar e casar de novo é adultério? Adultério era resolvido com apedrejamento. Quem fez 5 casamentos dessa mulher? Ou você vai forçar a Bíblia a dizer que essa mulher ficou viúva 5 vezes? Não. E sabe por que ela casou? Porque ela era gata. Ela era linda. Sabe por que ela casou? Porque quando a mulher era divorciada, o marido divorciava, a mulher não podia. Ela tinha 3 opções. Ou ela virava mendiga para poder sobreviver, ou ela virava prostituta, ou ela virava escrava do marido dela, para ela ter onde comer, morar, e o que dormir, o lugar de dormir e vestir. Ou então ela casava de novo. Ela casou 4 vezes. Sabe? Por que essa mulher foi lá ao meio-dia? Não era por casar de novo, isso era comum. Divorciar e casar de novo era comum. Por que essa mulher é insultada? Porque a pauta dela, querido, quase que com 100% de certeza era sexual. Por isso ela terminava com o marido e casava com o outro, terminava com... Falou: e você vai lá saciar a sede, quando acaba você está com sede de novo. Quando acaba você está com... Se você beber, entendeu? Jesus tocou na principal fonte dela. Você está precisando, não é de marido. Você tá, é tanto que você teve 5 e agora você vive com um que não é seu marido. Entendeu que isso era importante para ela? Ter o que comer, aonde dormir, o que vestir, onde morar, ter um marido, ter relação íntima, entende? Jesus estava mostrando para ela que a principal pauta dela é ter a fonte da água da vida, não essas coisas materiais. Tem alguém entendendo? Engraçado que
E Jesus encontra com o cego de Jericó, ele entra na cidade e fez um monte de milagre, um monte de cura. Aparece um cego para ele. E ele fala assim: que queres que eu te dê? Entendeu? Ele estava brincando, né? Chega um cego perto dele que está curando. E ele pergunta o que? Queria saber se o cara sabia o que ele queria. Se Jesus aparecer para você, qual que é a sua pauta hoje? Será que você vai ter uma pauta material ou uma pauta espiritual? Preste atenção nessa verdade que eu estou te falando. Quando você entrar no Evangelho, o Evangelho entrar em você, deixa o mundo desabar. O mundo vai desabar à sua volta, você vai ficar tranquilo. Você pode ficar abatido algumas horas, um dia no máximo. Entendeu? O problema não foi resolvido e você continua. Continua bem. Continua bem. Eu me lembro na virada de ano, aqui mesmo neste lugar, 2021 para 2022, minha mãe estava na UTI desenganada. No dia 31 de dezembro, era o dia de eu ir lá visitar minha mãe. Eu fui visitá-la, a médica falou assim: é questão de horas, tá? Fica de olho no seu telefone, que nós vamos ligar para você. Se quiser avisar a família, preparar os funerais, preparar tudo. Eu vim aqui como está aqui agora, em cima do púlpito, meu celular. Preguei, fiz o culto da virada, de olho no celular. Chegava mensagem: feliz ano novo, feliz ano. E eu olhando para ver se era do hospital. Eu só falei com a igreja o que estava acontecendo com a minha mãe depois que acabou o culto. Depois da meia-noite. E as pessoas assim: como que você aguenta, como que você consegue? Não sou eu. Eu estou falando com você que eu bebi da fonte da água da vida 10 de setembro de 95. Essa fonte não deixa você ter sede. Você não está ligado. E se Deus levasse a minha mãe, para mim tudo bem. Entendeu? Se Ele me der o carro, tudo bem. Agora, 6 de fevereiro, eu vou fazer 27 anos de casado e ainda moro de aluguel. E para mim, assim, eu estou correndo atrás da minha casa, sim, eu e minha esposa continuamos correndo, mas se ela vier bem, se não vier, eu vou morrer morando de aluguel e tudo bem. Entendeu? Há um cântico antigo lá dos anos 70 que vai dizer assim: olha, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu tenho ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não se guie pelo que você está vendo e fique alegre. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não é pelo que eu estou vendo, se eu estiver vendo, se eu não estiver vendo, eu estou alegre. Entendeu? Jesus tocou na pauta daquela mulher. Continuando, gente, verdades que o seu pastor e a religião não vai te mostrar, hoje em dia não. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, preste atenção no telão, para o que você está fazendo em casa. Verdade que o seu pastor e a religião não vai te mostrar. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que a Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O lugar. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui nos montes de Samaria. O judeu diz que é no templo de Jerusalém. Qual o lugar que se deve adorar? Não é nem no monte, nem no templo. Seu pastor vai te ensinar isso? Olha lá, eu deixei de branco, destacado. O lugar onde se deve. Qual é o lugar? Onde se deve adorar? Existe um lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Aí ele continua: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. As profecias diziam que vinha do judeu, não vinha de Samaria. Entendeu? Mas vem a hora e já chegou. Quando Jesus veio, ele falou: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adoradores. Não é nem no templo, nem no monte, nem no monte, nem no templo, nem no templo, nem no monte.
Jesus procura os verdadeiros adoradores. Faz sentido para você quando eu falo que o culto é a sua vida 24 horas por dia? O seu culto, mesmo que você não esteja cultuando, a sua vida tem que ser um culto. Louvor, adoração, oração, batismo, ceia, nada disso é num lugar, num momento, numa hora, uma cerimônia, um ritual. Louvor é 24 horas por dia, adoração é 24 horas por dia, oração é 24 horas por dia, a ceia é 24 horas por dia. Mesmo que você não esteja louvando, adorando, tomando a ceia, batizando, cultuando, não interessa o que você esteja fazendo. Você pode estar numa academia de Muay Thai, dando porrada em alguém, tomando porrada, ali é culto. A sua vida é um culto, sabe por quê? Porque quando você entra no Evangelho, o Evangelho entra em você, a fonte não jorra só no monte, a fonte não jorra só dentro de 4 paredes, a fonte de água viva jorra de mim para mim, e de mim para os que estão à minha volta, 24 horas por dia. 24 horas por dia. O crente está preocupado em ser crente dentro das 4 paredes. Aqui ele quer ser crente, aqui ele chora, aqui ele derrama lágrimas. Algumas igrejas eles pulam, saltam, gritam, falam em línguas, se jogam no chão, caem pelo chão afora. Aqui querem ser o exemplo, mas a fonte não jorra. Sabe, é o menor sinal de luta, o menor sinal de provação, entram em desespero total e absoluto. Entram em desespero. Não tem essa água que jorra para que não tenham sede. E tem um negócio, nós estamos aqui, vamos fazer uma oração, vamos buscar a presença de Deus. Ou então vai começar, querido, vamos atrair a presença do Espírito de Deus. Vem neste lugar, enche esse lugar, enche. Vamos atrair a presença de Deus. Não, querido, preste atenção, você não tem que atrair, você não tem que buscar nada. Eu sou o templo do Espírito Santo, onde eu estiver, Deus está presente 24 horas. Para eu atrair a presença de Deus, eu tenho que estar num lugar que Ele não esteja. Entendeu isso? Entendeu, Rô? Para você atrair a presença de Deus, você tem que estar num lugar que Deus não esteja. Aí você vai buscar a presença dEle para aquele lugar, que Ele não está lá. Mas você não é templo do Espírito Santo, como é que você pode estar num lugar que Deus não esteja? Outra coisa, o Salmo 139, se você tomar as asas da alva, Ele está lá. Se descer no mais profundo abismo, Ele está lá. Se você descer no coração dos oceanos, Ele está lá. Se você estiver em densas trevas, onde você estiver, Ele está ali. Não tem um lugar. E para com isso, Ele saiu da Judeia, atravessou a Galileia, foi para Samaria para encontrar com a mulher samaritana. E agora Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Você está procurando, você está buscando, tem alguma coisa errada com você. Porque se você estiver em espírito e em verdade, Ele que vai te procurar. Ninguém tem coragem de falar, eu tenho. Está buscando, está procurando, está errado. É o Pai que tem que te procurar. Quem adora em espírito. E o que é isso? Adoração, ela tem que ser sincera, em espírito e em verdade. Ela tem que ser sincera e dentro de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser sincera e de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Aqui, ó, preste atenção. Vê se essa adoração ela é em espírito e em verdade. Ela é sincera e de acordo com a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê. Aí chega em casa e pergunta assim pro marido: cadê o nosso filho? Ele foi para a boca buscar uns pinos de cocaína. Ai, minha Deus. Ai, minha... agora eu vou. Me joga a terra, que agora eu vou. Mas você não acabou de cantar que ainda que a figueira não floresça, que a videira, você não se alegra no Senhor? Cadê? Essa adoração, ela está em espírito e em verdade? Tá? É assim?
Entendeu? Desespera, no menor sinal de luta. Então ela tem que ser real, verdadeira e de acordo com a palavra de Deus. Esses são os que o Pai procura. O Pai procura verdadeiros adoradores. Enquanto você está buscando a presença do Pai, e você busca, e às vezes ainda sai do culto e fala assim: hoje, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não senti a presença de Deus. Hoje, e você busca, e pede, e clama, e vem neste lugar, e vem, enche a minha vida, e clama a presença, e clama, e clama, e clama, e sai do culto sem a presença de Deus. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Você não acha que tem alguma coisa errada? Continuando, irmãos, para a gente terminar. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde tiver, não é o lugar. Onde você estiver, a sua vida é uma adoração. É um sacrifício vivo, como diz Paulo em Romanos 12:1. 24 horas por dia. Aí a mulher, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus teve esse trabalho todo, e a mulher ainda estava com as pautas da religião dela. Eu sei, só que aqui, querido, olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Eu sou. É a mesma coisa quando Moisés, ele viu a sarça ardendo e a sarça não se consumia, ele aproximou. Tira a sandália dos seus pés, porque essa terra é santa. Moisés, você vai voltar no Egito e vai tirar o meu povo. Fala com o faraó para liberar o meu povo, para ir embora. Tá, mas eles servem a centenas e centenas de deuses. Quando ele perguntar qual Deus que mandou você falar isso, fala com ele que eu sou te enviou. E Jesus falou com ela: eu sou. Eu sou. Sabe o que é? Jeová, Yahvé, o tetragrama, as 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Yahweh, Javé, Jeová, chama o que você quiser. Eu sou. Eu sou. Sou eu que falo contigo. Eu sou. Quando o Messias vier, quando ele vier, e o religioso, o troço está na frente, Jesus falou, né, com os religiosos, bem Isaías profetizou a seu respeito: vocês vão ver e não vão ver, e vão ouvir e não vão ouvir. Vendo não veem, ouvindo não ouvem. Religioso não tem jeito, Jesus na frente. Mas graças a Deus a ficha caiu. Quer ver? Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Não pode falar com mulher em público. Todavia nenhum disse: o que você perguntou para ela? Ou por que você está falando com ela? Ninguém, todo mundo admirou. Eu falo que escândalo, querido, o crente não sabe o que é escândalo. Seu pastor não vai te mostrar isso. A escândalo é quando você faz alguma coisa errada. Não, querido, escândalo é armadilha. Todo mundo que engana, que faz armadilha, está fazendo escândalo. Não podia conversar com mulher, Jesus conversava. Não podia conversar com o samaritano, ele conversava. Não podia curar no sábado, ele curava. Entende? Osmando, olha para mim, por favor. Não podia curar no sábado, ele curava. Não podia trabalhar no sábado, ele trabalhava. Entende? Não podia tocar em leprosos, ele tocava. Não podia tocar em mulher de fluxo de sangue, ele tocava. Ele colheu espigas e comeu. Ele e os seus discípulos. Não podia trabalhar no sábado. Escândalo não é pecado não, tá, irmão? Escândalo é engano, fazer as pessoas caírem em armadilha. Entendeu? Os discípulos, ninguém perguntou nada. Agora olha aqui. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: por que eu coloquei deixou o seu cântaro? Sabe qual era a necessidade da mulher? Água. O cântaro era um vaso de barro. Agora a ficha caiu. Ela abriu mão. A maior necessidade daquela mulher, materialmente falando, era a água, não era? Ela largou o vaso de barro dela para lá, largou o cântaro para lá. Agora ela entendeu. Que hora que você vai deixar o seu cântaro de lado para buscar a fonte de água viva? Para fluir, jorrar de você
e de você para os outros. Quer uma prova do que eu estou te falando? Quer uma prova? Ela esqueceu o material, deixou o cântaro dela de lado. Ela não se preocupava mais com o material. Naquele momento, a fonte de água viva passou a jorrar dela, para ela mesma e para os outros. Olha aqui, ó. Olha lá. Ela foi encontrar com os homens da cidade e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Ela deixou o que materialmente ela precisava e foi levar fonte de água viva para os homens da cidade. Enquanto você está preocupado com suas bênçãos, suas vitórias, seus bens materiais, tem gente precisando de que você conheça Cristo, que passe a jorrar de dentro de você fontes de água viva para você e para os que estão à sua volta. Até quando você vai ficar sentado num banco, numa cadeira de igreja, só sendo beneficiado pelo Evangelho, recebendo as coisas do Evangelho? Até quando? Qual é a última pessoa que teve a sua sede dessedentada através de você? Ou, deixa eu melhorar a pergunta, a primeira, porque você tem 5, 10, 15, 20 anos que está dentro da igreja e ninguém nunca saciou a sede dele através de você, porque do seu interior não flui fontes de água viva. Está entendendo qual é a sua pauta? Sabe por que eu estou falando isso nessa noite? Estamos nas vésperas do Natal. O que você queria receber de Natal? Eu gostaria de continuar sendo fonte, rios de água viva jorrando de mim, para mim mesmo e para as outras pessoas. O que você tem a pedir? Ou as suas pautas são as pautas materiais, as suas necessidades físicas, materiais. E deu certo, olha. Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Eu paro aqui no verso 30. Se você continuar, Jesus, ele fala assim, quando a mulher saiu e chamou os homens da cidade, ele falou, tá vendo como é que está aí? Pede ao Senhor da seara para enviar mais ceifeiros, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Está precisando de mais gente que dele flua rios de água viva. Está precisando de mais gente. E os samaritanos ouviram aquela mulher, foram encontrar com Jesus, né, e pediram, fica conosco. O texto diz que Jesus ficou ainda mais 2 dias. Mais 2 dias, Jesus ainda ficou com aqueles homens de Samaria. Sem nenhuma barreira de religiosidade. Eles adoravam deuses pagãos nos montes. Jesus, para ele, não estava nem aí para isso. Entendeu? Pauta religiosa, então preconceitos, nada disso. Ele quebrou tudo. Quem tem barreira é porque do interior dele não flui rio de água viva. Entendeu isso aí? Eu preciso que de mim saiam fontes, rios de água viva, para mim mesmo e para aqueles que estão à minha volta. Deus, dê-nos, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, que essa palavra tenha feito sentido para alguém, que alguém tenha entendido que a nossa verdadeira pauta não é a pauta material, física, não é a pauta financeira. A nossa principal pauta é espiritual. Que a nossa sede verdadeira é a sede de Jesus, do Evangelho. Que nós precisamos pedir dessa água para que, a partir de nós, saiam esguichos de água da vida para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Não deixe, Pai, que essa palavra caia no esquecimento, mas que sejamos impactados a ponto de clamar ao Senhor, faça de nós fontes, rios de água viva,
para a vida daqueles que nos cercam. Eu sei que cada um tem a sua necessidade, a sua pauta material, mas que ela não seja a principal, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe em nome